Porque, volta e meia, eu tô falando sobre amor para LGBTs. Para você saber um pouquinho mais a razão disso, vem comigo que eu vou falar um pouquinho hoje da minha história. Quem sou eu, né? Quem é Adriano Galberto? Eu sou Adriano Galberto, eu sou filho do meio, né? De pais que hoje estão separados. Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E eles vão estar muito presentes na minha história de vida, vocês vão acompanhar. Ali, naquele inicinho da minha vida, o Adrianinho bebê, criança, eu lembro muito de ser uma criança muito tranquila, de ser estimulado, de poder brincar. Acabou que eu me vinculei muito com a minha irmã, a gente tem idade bem parecida, e a gente brincava bastante, a gente conversava bastante, e meu irmão era o meu parceiro. Meu irmão me protegia ali no colégio, meu irmão ia comigo para as aulas de natação, que eram em outro setor, então a gente tinha que fazer um deslocamento. Pensar no colégio também é pensar no meu irmão naquele início do colégio, acho que eu estava mais ou menos na primeira série, onde meu irmão me protegia. Então o recreio era tranquilo, porque na hora do recreio eu podia encontrar meu irmão. No outro ano que meu irmão sai do colégio, eu fico sozinho. E aqui é um detalhe que depois, com muita terapia, eu fui percebendo que começou alguns problemas na minha vida. Eu tinha medo do recreio. Na verdade, eu tinha pavor do recreio. O recreio era aquele momento onde eu me escondia, eu enrolava para fazer meu lanche, eu enrolava, fingia que estava fazendo alguma tarefa para não precisar socializar. Eu tinha essa dificuldade de me socializar, né, de me entrosar. Então, o recreio durante muitos anos da minha vida eram momentos muito ruins. Mais para frente, eu consegui mudar de colégio, foi importante eu trocar de colégio e eu entro no colégio militar. Ali eu tenho outros tipos de afeto, outros tipos de contato, outras pessoas com as quais eu me relacionava e alguns problemas. Eu começo a minha adolescência tentando me relacionar com as pessoas que eu gostava. Aquela época eu não entendia de afetividade, sexualidade. E aí eu chegava nas meninas e sempre tomava um toco. Sempre aquela dificuldade, aquela coisa mais danada do mundo, tentar demonstrar carinho. Ora, eu era negado, porque elas não gostavam da minha aparência, não gostavam da minha cor de pele. Ora, talvez porque eu não era o estereótipo daquele galãzinho, né? Sempre tem os bonitinhos do colégio. E isso foi me marcando. Isso me machucou muito. Ao passo que também foi me afastando de novas projeções, novas investidas, né? Eu fui parando. Como as investidas foram cedendo, eu sempre fui também pro lado dos estudos. Como tinha poucos amigos, poucos colegas e na área dos relacionamentos eu não dava certo, eu tinha até desacreditado mesmo do amor, eu me joguei nos estudos. Então estudar era a minha válvula de escape, estudar era o meu mundo, meu universo, e eu me joguei de cabeça. Aí, mais ou menos ali com 15 anos, eu começo a me interessar pela igreja, começo a me interessar por... Meus pais eram casados naquela época e eles eram muito de igreja, eram ministros da igreja. Então eu sempre acompanhei muito meus pais em eventos de igreja. Só que com 15 anos, eu já estava na igreja, eles anunciam a separação. Os meus pais começam a destoar. Eu sempre via os meus pais se relacionando muito bem. Nem eu nem meus irmãos presenciávamos brigas. Eles eram pra gente um exemplo de relacionamento. Foi aí que eu percebi que é o primeiro ponto de conexão que eu tenho com a área do amor. O bom relacionamento que meus pais tinham. Quando eu tinha 15, eles começam a destoar e aí eles separam. Nesse momento que eles separam, foi muito complicado entender aquilo que estava acontecendo. De um casal que dava super certo, um casal que começou a dar errado. Eles separam, eu entro mais na igreja e entro mais nos estudos. Eram meus dois universos principais. E aquele do amor estava lá atrás, escondido. Eu não acreditava mais no amor. Não acreditava que mais poderia amar. Nesse momento também eu começo a entender que, peraí, os meus afetos estão diferentes.
Parece que eu tô gostando dos rapazes. Parece que os homens me atraem mais do que as mulheres. Só que a igreja fala que não pode. A televisão fala que não pode. Não tinha tantos filmes, tantas séries para mim me espelhar, para mim verificar dados onde eu pudesse me ancorar. Para me ancorar, eu tive que naturalmente esconder, jogar para debaixo do tapete esses afetos, esses sentimentos. E aí eu tinha os coleguinhas do colégio, os coleguinhas do cursinho, e comecei a ter amigos. Primeiro momento também onde começo a ter amigos, que eram os amigos da igreja. Eles eram as pessoas que eu poderia contar, as pessoas que eu podia conversar. E existia uma dificuldade muito grande de entendimento, de sair da bolha da igreja para entender quem eu sou, o que eu sinto, o que eu desejo. Foi aí que entra o processo terapêutico na minha vida. Conhecer um psicólogo foi a mudança de chave. Foi quando, em terapia, a gente ficou mais de 1 ano e meio conversando e trocando, e eu com muito medo, com muito receio. O meu terapeuta, né, o meu psicólogo, o querido Mauro, que eu jamais vou esquecer dele, ele consegue organizar as minhas ideias, ele consegue colocar uma lente de aumento sobre aquilo que eu falava e fazer com que eu conseguisse contar para minha mãe, que era a minha maior versão. Quando eu consigo contar para minha mãe, para contar para minha mãe eu preciso me entender. Então eu me entendo, consigo contar para minha mãe com muita dificuldade, com muito receio, com muito medo. E aí é também o momento onde eu volto a acreditar no amor. É o momento onde aquele meu amigo, que já era meu grande amigo, inclusive chamava de maninho, mas sempre mandava SMS, porque eu sou da época do SMS, a gente trocava SMS, eu começo a aceitar, a acolher e a entender que o que eu sentia pelo meu amigo, agora já um afeto maior, era real. E eu poderia lutar pelo amor, acreditar e seguir. Lutar e seguir, porque não foi fácil não. Ele era meu amigo, mas ele também era da igreja. E ele não acreditava que a gente podia ficar juntos. A gente teve que, juntos, desconstruir a nossa amizade, entender o que é ser amigo, o que é gostar. A partir desse gostar, começar a desenrolar um relacionamento. Isso ali há 15 anos atrás. Com o passar dos dias que a gente estava junto, a gente foi contando para as pessoas. A gente tinha aquela ideia ilusória de que todo mundo iria aceitar, de que seria super fácil. Hoje, a gente percebe que não é bem assim. Só que foi importante ter caminhado daquele jeito, porque aquele jeito também fortaleceu o nosso relacionamento. Ter passado tantas barreiras, ter passado tantas dificuldades, faz com que hoje eu consiga olhar para os meus clientes, olhar para os meus alunos e ter mais empatia, porque eu também passei essas dificuldades. Dificuldades, tropeços, que me levaram também para fazer terapia, um outro processo terapêutico. Esses tropeços, essas dificuldades me levaram a fazer psicologia. Um curso que não era o meu de primeira vista, mas acompanhar o sofrimento da minha mãe com a separação, acompanhar a depressão dela e o quanto ela lutava pelo amor, o quanto ela desejava reconstruir a vida dela. Entender as minhas carências, as minhas dificuldades, o preconceito que me atingia e o quanto eu não acreditava no amor, tudo isso foi bem trabalhado com a terapia e foi potencializado, foi passado no curso de psicologia. Lá eu construí as minhas bases para poder ajudar mais e mais pessoas. E não foi facinho fazer psicologia, não. Eu tive que batalhar, era estudando e trabalhando, fazendo estágios o dia todo. Inclusive, algo que é muito pesado na minha história de vida é pensar que eu tive que atrasar um ano do meu curso. Com a faculdade que eu fiz, era muito
pesada, eram muitos créditos, muitas matérias que a gente tinha que juntar ali. E eu tinha que estudar, mas também tinha que trabalhar. Eu fiz um acordo com a minha mãe, que eu não precisaria ajudar em casa, só que ela não me ajudaria em nada na faculdade. Eu tinha ganhado a bolsa do ProUni, porque, como eu falei para vocês ali no início da história, eu me joguei para os estudos. Então eu consegui notas muito altas no ProUni, no Enem, né, que depois virou o ProUni. Então eu consegui a minha bolsa. Agarrei ela com todas as chances e fui fazer meu curso. Só que passar pelo curso era pesado, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que me sustentar para dar continuidade nesse curso. Isso aqui é mais ou menos 2008, a gente vai até 2014, onde eu termino meu curso, e nesse momento eu já estava casado, né? O meu marido, ele já estava me dando apoio, me dava suporte, a gente se incentivava, e a gente já estava junto porque a gente não tinha estrutura. A gente não tinha estrutura de espaço. A gente não tinha um local para ficar junto. A gente não tinha um local seguro onde a gente pudesse conversar. Era basicamente eu, minha irmã voltando aqui para a história, né? Eu, minha irmã e ele na rampa de casa. Ele não podia entrar na minha casa naquele momento. A gente ficava ali na rampa conversando. Era o nosso namoro, era mais ou menos assim. E muitas mensagens ao longo do dia. A virada foi perceber que a gente precisava de um espaço. A gente precisava do nosso lugar seguro para construir o nosso amor, para que ele frutificasse. E a gente foi seguindo juntos. Fomos seguindo juntos, os anos foram passando. Eu saio da faculdade trabalhando com RH, depois eu consigo, de novo, em outro processo terapêutico, entender que não era o RH a minha paixão, não era o meu amor. E como eu tinha também uma autoestima mais baixa, eu tinha muitas questões com insegurança, eu não acreditava na clínica, não acreditava que eu iria conseguir me estabelecer como um psicólogo clínico. Então eu fui para a área que era mais fácil para mim, a área onde eu tinha feito os meus estágios, era a área que me pagava. Depois que eu consegui me entender, me aceitar novamente, aceitar o meu profissional, aceitar o curso que eu tinha feito e apropriar dele, eu dou esses passos, né, e mergulho de vez, largo totalmente o RH e vou para a psicologia clínica. Aquele início, atendendo todas as demandas, vinha todo tipo de problema, todo tipo de dificuldade. Fui fazendo alguns cursos, fui me entendendo, fui fazendo também cursos de terapia de grupo e fui voltando. Já estava chegando muitos clientes de demandas de amor, já estava chegando muitos clientes dentro da comunidade LGBT, porque eu também sempre me posicionei. Eu sempre me coloquei como um homem gay, fui afunilando, fui recebendo mais clientes LGBTs, fui achando o máximo, poder ficar ainda mais livre, né, mais tranquilo durante a sessão. E eu fui também me enveredando mais no amor, né? Fui entrando nos teóricos, fui entrando em uma outra especialização de amor tranquilo, para entender o que é a diferença do amor saudável, do amor não saudável, do amor que adoece as pessoas. Lembrar o quanto eu sofri, o quanto foi difícil não ter autoestima, o quanto foi difícil ser inseguro, o quanto foi difícil achar que o problema estava em mim, e eu que nunca iria ter alguém, sendo que eu tinha pensamentos, eu tinha crenças, eu tinha comportamentos que também me afastavam de correr atrás de uma pessoa. E aí, hoje, por isso que eu fiz a pergunta lá no início, entender por que eu gosto do amor, por que o tema amor é tão importante, é primeiro voltar na minha história, entendendo o quanto eu sempre vi exemplos de amor, quanto minha mãe sempre foi a pessoa que quis reconstruir a vida dela dentro do amor, o quanto eu desacreditei em mim mesmo, desacreditei na possibilidade de amar, e hoje eu vivo um amor incrível, que fortalece as minhas bases, que me nutre e supre minhas necessidades de amor. Após ter me especializado no amor, né, no amor saudável, e
e atender tantas demandas, atender tantos LGBTs no meu consultório ou nos cursos que eu dou, fica muito claro o quanto a gente precisa de referências, o quanto a gente precisa calcar a nossa base, fundamentá-la. Quando eu estava contando a minha história, eu também lembrei que o Adrianinho, o Adriano adolescente, o Adriano do início da fase adulta, ele não via tantos exemplos de casais homossexuais, ele não tinha filmes que ele pudesse olhar aquilo e ir se espelhando e se moldando. Então, nós LGBTs precisamos reconstruir as nossas referências, reconstruir as nossas bases. Entender que, sim, tem muita gente machucada por aí, machucando os outros. Eu até falo isso no consultório. Pessoas machucadas machucam o outro. Pessoas saudáveis vão ter um olhar mais integrado, mais ampliado e vão ter mais facilidade de olhar para o mundo externo e também se conectar com pessoas mais saudáveis. Pessoas mais saudáveis vão produzir um relacionamento duradouro, um relacionamento mais saudável e mais humano. Essa minha história é só um pedaço, é claro. Eu não pretendia em apenas um vídeo contar tudo, absolutamente tudo, senão a gente ia ter que ficar horas e horas aqui. A grande questão é que te mostrar quem eu sou, tomara que também tenha te ajudado a visitar a sua história de vida. Ou melhor, quando você me escuta, você consegue voltar na sua história de vida, olhar o que você foi passando e o que te fez ser quem você é hoje? Você consegue revisitar o seu passado e olhar a influência que o tema amor tem na sua vida? E o quanto você detém energia para essa área? Bom, vai ser um prazer ouvir os seus comentários, ouvir as suas percepções da sua ou da minha história de vida. No mais, até logo!